O Enem tá vindo e provavelmente você está desesperado, não só para o Enem, mas para qualquer outra prova que você vai fazer este ano, ou ano que vem, ou sei lá quando é que você vai fazer. Mas de uma coisa eu tenho certeza, meu querido, biotecnologia é um dos assuntos que mais tem chance de cair em provas de vestibular nos próximos anos, e isso inclui este ano, tá? Tudo é biotecnologia. Mas o que é biotecnologia? Biotecnologia é a utilização das propriedades genéticas de um organismo. Graças à biotecnologia, você come o pãozinho aí, meu querido, todo dia aquele pãozinho que você come ali, parceiro, aquela massazinha inflada, bonitinha, é a partir de um processo de fermentação de fungo. O homem ali aprendeu a colocar o fermento ali para poder possibilitar a fermentação, liberação de dióxido de carbono, e a massazinha infla. Isso é biotecnologia. Ou seja, o homem está utilizando propriedades genéticas de alguns organismos para benefício próprio. Mas não para por aí. Muita coisa de biotecnologia você já sabe o que é, só que você não sabe que é biotecnologia. E eu estou aqui hoje para te dizer isso, porque as provas despencam esse tipo de assunto, porque afinal é uma habilidade e competência que você precisa saber. Beleza? Eu listei aqui para você algumas importâncias da biotecnologia que você pode encontrar em provas, de repente, para você marcar aquela opção. Marque a opção que corresponde à importância da biotecnologia. Olha só, fermentações industriais. Nossa, muitos alimentos são feitos a partir de fermentação, tá? E essa fermentação aí é um processo metabólico das células, ou seja, o homem aprendeu a utilizar o componente gerado, o resíduo gerado da fermentação dos organismos, como por exemplo na bebida alcoólica. Na bebida alcoólica, aquele álcool etílico ali é proveniente da fermentação de bactérias, tá? Outra coisa, eu tenho a fermentação alcoólica, eu tenho a fermentação lática, eu tenho a fermentação acética, e o homem aprendeu a utilizar tanto os organismos que fazem esse tipo de fermentação, como as substâncias que são produzidas a partir dessa fermentação, tá? Indústria de análises. Nossa, mano, PCR, eletroforese, por aí vai. Tudo isso daí é biotecnologia, beleza? A questão de fármacos, produção de medicamentos, e que envolve aí também a utilização de bactérias, também é biotecnologia, combinado? Outra coisa, a questão de indústrias alimentícias, como eu falei agora há pouco, mano, o pão, o queijo, o iogurte, e diversas outras bebidas que você também bebe, tudo isso surge a partir também da biotecnologia, da produção de organismos, do cultivo de organismos, para poder ter essa finalidade de colocar ele nos alimentos e eles darem algumas propriedades aos alimentos, tá? A questão do uso de micro-organismos. Nossa, hoje bactérias geneticamente modificadas são importantíssimas para a produção de insulina, por exemplo. A insulina, que é um hormônio fundamental para a diminuição da glicose, e a bactéria aí tem o seu material genético modificado para poder possibilitar a produção do hormônio insulina. Mas isso aí é só um exemplo, tá? Tem diversos outros tipos de hormônios e proteínas que são feitos a partir dessa modificação genética, tá? Produção de vacinas, só basta você acompanhar o que é que tá acontecendo no dia de hoje, né, mano? Então, cara, vacina tá em tudo, mano. E claro que a produção das vacinas é todo um aspecto biotecnológico, ok? A questão do melhoramento genético. Vários animais e vegetais têm sim o seu material genético alterado, para conferir a ele características de resistência a alguma praga, características físicas. Tem vaca, meu querido, que produz o leite quase 100% ao leite materno, igual ao leite materno. E essas vacas valem milhões de dólares. Ou seja, modificar o DNA da vaca para poder a vaca produzir o leite idêntico idêntico ao leite materno, mano. Aonde vamos parar? Eu tenho medo, tá? Beleza? E claro, falou de biotecnologia, a gente tem que falar de organismo geneticamente modificado. Só que tenha cuidado com uma coisa, organismo geneticamente modificado, ele pode ser modificado de forma natural, tá? As bactérias, por exemplo, elas modificam o seu material genético.
A partir da transdução, que é um processo que o vírus acaba pegando um fragmento de um DNA de uma bactéria, levando para outra. A conjugação, quando duas bactérias se unem e trocam material genético. Eu também tenho a transformação, que é quando a bactéria pega, por exemplo, DNA de uma bactéria que morreu. Então a bactéria pode, por conta própria, modificar o seu material genético. Agora, quando essa modificação ela é feita de forma intencional e tem um interesse por detrás disso, aí eu chamo de transgênico. Então todo transgênico é um OMG, mas nem todo OMG é um transgênico, tá? E o que seria um transgênico seriam animais e vegetais modificados que possuem ali genes de interesse, beleza? Geralmente a gente fala de transgênicos ligados a mais a questão de vegetais, né? Que tem você vai comer lá aquele vegetal e lá tem aquele Tzinho de transgênico. Geralmente essas modificações se dão para deixar o vegetal mais resistente a uma praga. E tem aí toda uma questão, será que transgênicos faz mal? Será que faz bem? Isso tudo vem sendo pesquisado hoje, mas até agora o que se sabe é que não faz mal, tá? Faz normal, é igual estar comendo uma coisa que é diferente. Mas aquele organismo só conseguiu se desenvolver por conta que seu material genético foi modificado, tá? Então se de repente você vai no mercado lá em um atacadão aí onde você mora, você vê aí aquela banana do tamanho de um Fusca, mano, pode ter certeza que ela é geneticamente modificada, beleza? Olha só, falou em biotecnologia, dois nomes também são bastante populares, como as enzimas de restrição e o DNA recombinante, porque na verdade, nos livros não tem o capítulo biotecnologia, tem o capítulo Tecnologia do DNA Recombinante e dentro do capítulo fala de biotecnologia. Então, o DNA recombinante nada mais é do que essas modificações que acontecem com o material genético para interesse humano. Então, hoje o DNA é a molécula mais utilizada para o que você puder imaginar. Quer que aquele organismo produza substância A, coloca lá o gene que vai codificar uma proteína específica para produzir aquele negócio. Ah, Patrick, então quando eu modifico o material genético, na verdade eu coloco genes de interesse? O gene é um segmento de DNA que carrega a informação para a produção de proteínas. Então, aquele organismo A, ele não produz a proteína Z. Então, o que é que tem que fazer? Tem que colocar nesse DNA o gene que codifica a informação para a produção da proteína Z. Eu ia falar vitamina. Da proteína Z, tá? E para poder possibilitar esse recorte, essa união, por exemplo, a gente utiliza enzimas. Uma enzima bem conhecida é a enzima de restrição, que é uma enzima que corta o DNA em lugares específicos, tá? Então, graças à descoberta e depois produção dessa enzima de restrição, foi possível cortar o DNA aonde aquela pesquisa quer exatamente fazer, tá? Ou melhor, até cortar o DNA naquele trecho em específico que quer produzir aquele organismo. Produzir aquele... Você entendeu o que eu quis dizer, né? Corta no ponto que ele quer que corte, beleza? E para unir, vai utilizar a DNA ligase, por exemplo, é usada para poder ligar o material genético, ligar os pontos, tá? Cortou para depois unir, usa a DNA ligase. Ok? Células-tronco também está ligado à biotecnologia. Células-tronco, totipotentes, pluripotentes, isso aí varia por conta da quantidade de células que elas podem originar. Mas o que seria uma célula-tronco? Seria uma célula que tem a capacidade de originar outras células de outros tecidos. Então a célula-tronco é uma célula indiferenciada. Ela tem capacidade de originar outras células. Então, de repente, uma pessoa parou de andar porque teve um comprometimento de algumas células nervosas que acabaram morrendo e não se dividem por conta de um tiro nas costas, na medula óssea, por exemplo. Então, na medula espinal, por exemplo. Então, o que é que acontece? O uso dessas células-tronco faz com que aquele tecido seja reparado e a pessoa possa voltar a andar. Pesquisa sobre isso, que já tem casos de pessoas que voltaram a andar por conta da utilização de células-tronco. Beleza? A questão da eletroforese, que compara o material genético, DNA, em testes de paternidade é bastante comum. PCR, que é bastante também comentado hoje em dia. PCR que eu não creio também que vá cair assim na sua prova, mas PCR
também técnicas que criam cópias do material genético em larga escala. E por fim a clonagem lá desde praticamente 2000 é bastante comentada, a ovelha Dolly que foi clonada, mas diversos outros animais já foram clonados também, tá? E a clonagem consiste na remoção do núcleo do óvulo e a introdução de um núcleo exógeno de outro organismo. Então, se alguém quiser me clonar, pega uma célula minha, tira o núcleo dessa minha célula somática, no caso que carrega 46 cromossomos, e coloca esse núcleo dentro de um óvulo. Para poder colocar dentro desse óvulo, remove lá o que está lá dentro e coloca lá meu núcleo e já era. Por quê? Porque o meu núcleo carrega o meu material genético e com certeza o indivíduo que vai ser formado vai ser um clone aqui do Patricão. Beleza? Então, gente, tira um print aqui desse negócio, tá? Que eu tenho certeza que vai te ajudar. E para você me ajudar, deixa teu like aqui nesse vídeo, mano. Faz aí a limpeza, mano, comigo. Deixa teu like que com certeza o seu like vai ajudar o canal aqui a crescer no YouTube, tá? Um forte abraço. Deixa aqui embaixo suas dúvidas que eu faço questão de tirar todas. E claro também a tua avaliação do que você achou da aula. Um forte abraço e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!